Então, só para organizar o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Eu só vou arrematar um pouquinho, relembrar o que a gente estava vendo nas últimas aulas, né? Que é as correlações azimutais na produção de duas partículas, né, no contexto do color glass. E aí eu queria avançar um pouquinho mais na segunda parte da aula, analisar outro tipo de processo onde a gente é capaz de calcular correlações angulares de duas partículas, né? Em casos mais simples, por enquanto a gente estava analisando hadron-hadron, né? Colisão PP e colisão próton-núcleo, né? Eu queria, então, no segundo momento, analisar correlações angulares em processos EA ou EP, elétron-próton ou elétron-núcleo. O processo que eu vou analisar hoje em elétron-núcleo, elétron-próton, é a produção de um prompt fóton mais um jato de quarks. Então, eu vou ter o estado final é um par de partículas, um fóton e de grande momento transversal um, e um jato de quarks, né? E aí a gente vai correlacionar esse fóton, né, com o elétron espalhado no estado final, no espalhamento EA. Então, eu vou cobrir alguns observáveis em que a gente consegue calcular, dentro do contexto do color glass, né, a correlação angular em delta phi. Né? Então, só para lembrar o que a gente estava vendo nas últimas aulas, né? Primeiro a gente demonstrou no Color Glass, no formalismo híbrido, grande rapidez, né? Como é que a gente produz, então, quark e gluon no estado final, via o múltiplo espalhamento desses partons no estado inicial, com o campo de cor denso, né? Do núcleo, né? Basicamente, as quantidades físicas básicas são, no caso do projétil, as PDFs de cada um desses projéteis, então eu posso ter um quark incidente ou um gluon incidente, né? Calculado em fração de momento longitudinal x1, né? Numa dada escala, né? Que em geral é o PT, né? O momento transversal da partícula produzida, né? E no caso de quarks, fermions, né? A quantidade física que introduz a evolução QCD ou o processo QCD que está por trás do espalhamento, né, é a amplitude ou a matriz S associado aos dipolos de cor, né, na representação fundamental, porque a gente está falando de fermions, né, 3 cores, que é avaliada a partir de uma transformada de Fourier da matriz S de dipolos, né, ou correlator de dipolos, na representação de coordenadas transversais. A gente faz a transformada de Fourier e obtém, então, a matriz S em termos do momento transversal e não de R, né? E avaliado, né, essa amplitude de dipolo no espaço de momento na variável x2, né, que é pequena se a gente está trabalhando com 4, né, para partículas produzidas na região 4. Quando a gente troca para gluons incidente espalhado, aí a gente vai ter também como a quantidade física importante, de novo, a matriz S, né, de dipolo, mas na representação adjunta, porque gluons têm 8 configurações de cores, que é o número de geradores do SO3, né? Então aqui necessariamente a representação é a representação adjunta, K é o momento desse gluon produzido, avaliado em fração de momento longitudinal x2, que é pequeno, no formalismo híbrido. Então, a partir dessas seções de choque de subprocesso no color glass, no formalismo híbrido, a gente consegue é capaz então de predizer o espectro, né, ou o invariant yield, né, de hadrons produzidos. Esses hadrons produzidos no estado final são basicamente a hadronização tanto de quarks quanto de gluons, né, em hadrons carregados ou hadrons nêutrons. Para fazer isso, a gente ainda faz então a convolução da seção de choque partônica calculada no color glass formalismo híbrido com as funções de fragmentação, né, de um parton de Sabori hadronizando num hadron de flavor a galinha. Pode ser pions, kaons e assim por diante, né? Mesons D, se for quarks pesados e assim por diante. Isso do ponto de vista de single particle, né? Produção de uma partícula. Depois, a partir da produção de uma partícula, nós analisamos no color glass como é que a gente produz, então, diádrons. Tá? Então, a produção de diádrons está associada com produção de duas partículas, né? Duas partículas no estado final. E aí a gente pode, então, calcular a seção de choque da produção de duas partículas em termos da diferença dos ângulos azimutais, né?
associados aos momentos transversais dessas duas partículas, né? Lembrando que eu vou ter ângulos azimutais na escrita do bivetor momento transversal, né? Ele tem módulo PT, mas tem o ângulo azimutal φ ainda para cada um desses momentos transversais, né? A gente calculou, claro, numa certa aproximação no color glass, né? Que é, por exemplo, massa nula dos quarks, e a gente mostrou que a produção, por exemplo, de um quark e de um gluon no estado final, né? Lembrando que esse gluon é emitido, né, por esse quark antes ou depois da múltiplo espalhamento com o alvo no color glass. Basicamente, lembrando aqui, se eu estou produzindo quark e gluon no estado final, o quark incidente vem de um próton, né, por exemplo, de um nucleon. Então, aqui está a PDF colinear do quark incidente, né, do parton incidente. A gente, claro, tem transformações do espaço de posição para momento transversal. Lembrando que o momento transversal aqui do quark é momento transversal K, na nossa notação, né? E o gluon tem momento transversal Q, certo? Obviamente, eles têm coordenadas transversais X e B, X para quark, B para gluons. A gente necessariamente mostrou que eu vou ter uma função de onda que explica o processo de flutuação quark em quark gluon. No limite de massa nula dos quarks, a função de onda é analítica, né? A gente pode calcular ela explicitamente. E a física, né? A física está nos correlatores de múltiplos pontos, né? Então, no caso geral, aqui já excluído o DPS, né? Lembrando que o DPS é divergente, tem que ser regularizado. Então, em geral, quando o pessoal calcula produção de diádrons, a parte do DPS, né? A contribuição DPS é subtraída e a gente fica só com as contribuições não DPS, né? Mas, de qualquer maneira, incluindo o não DPS, a produção de duas partículas, né, que vão gerar os diádrons, né, gerar os dois hadrons no estado final, por exemplo, dois pions, né? A física da interação com o alvo se dá a partir de um correlator de dipolo usual, que é o S2, né? Um correlator de dipolos, perdão, um correlator de 4 pontos, né? Veja que eu tenho 4 coordenadas transversais aqui, né? A gente mostrou até que esses correlatores de muitos pontos da linha de Wilson, num limite específico, que é a aproximação do modelo MV, ou aproximação gaussiana, né? E no limite de grande NC, esses correlatores de linha de Wilson de múltiplos pontos podem ser escritas nesse limite em termos das amplitudes de dipolo, nos correlatores ou operadores de dipolo. O S2, eu tenho dois correlatores de 3 pontos, né, os S3. A gente mostrou que esses S3 têm a ver com os gráficos de interferência, né, interferência dos gráficos dominantes, né, os gráficos de Feynman, né, para representar o processo de espalhamento do quark gluon com o alvo, né. Lembrando que o S2 aqui é quando apenas o quark espalha multiplamente com o alvo e o gluon não. O S4 é quando a gente tem espalhamento ao mesmo tempo, né, junto do quark e do gluon com o alvo, e claro, os diagramas de interferência na forma do S3. Então, só no caso específico da aproximação gaussiana, limite de grande NC, esses S4 e S3, correlatores da linha de Wilson de mais alta ordem, podem eventualmente ser escritos em termos de operadores de dipolo. No caso geral, não, né? E isso torna cada vez mais difícil calcular esses correlatores de mais alta ordem. Tem que calcular em modelos sofisticados de como é que é a expressão do S3 do S4 fora da aproximação gaussiana, né? Nessa expressão que está aqui, já em termos dos correlatores de múltiplos pontos, a gente já entende de onde está vindo a correlação angular, né, entre o quark e o gluon, ou entre os hadrons já hadronizados no estado final. Matematicamente, né, vem do fato que a gente não consegue escrever explicitamente esses correlatores de múltiplos pontos, o S4 e o S3, né, no limite de NC finito, né, então não tomando o limite de grande NC, né, a gente não consegue escrever o S4 e o S3 em termos dos correlatores de dipolos
usuais. Eu já mostrei em que casos isso acontece, né? Só na aproximação gaussiana, no limite de grande NC. Se a gente está com NC finito, a gente não consegue fazer essa decomposição dos correlatores de mais alta ordem em termos do dipolo, e isso, no final das contas, vai introduzir correlações. Por quê? Porque lembrando que, claro, aqui os correlatores estão sendo calculados no espaço de coordenadas transversais, depois a gente faz uma transformada de Fourier dessas coordenadas transversais para momento transversal, mas está claro que como o meu S4 e o S3 embaralham, correlacionam coordenadas transversais do quark e do Glum, quando a gente faz a transformada de Fourier para momento, automaticamente a correlação em espaço de coordenadas vai ser mapeada no espaço de momento. Então, do ponto de vista de matemático, a correlação de ângulo azimutal veio do fato que a gente no limite de ele ser finito, a gente não consegue reescrever os correlatores de mais alta ordem em termos de dipolos, né? Mas, fisicamente, você teria que dar uma interpretação de por que a gente tem correlações, né, entre os momentos transversais dos partons no estado final ou dos hadrons no estado final. Existe uma interpretação física, eu vou mostrar referência, né, escrevendo essa correlação em termos da interação dessa dupla de partículas com o campo de cor do alvo, né? Então, basicamente, é um paper do Venugopalán, já vou mostrar a referência, mas a origem física que eles analisam naquele paper, né, é que os campos cromoelétricos, né, do núcleo são correlacionados. Então, aqui no caso, eles têm um modelo de domínio para os campos cromoelétricos, né? Lembrando que aqui a gente, só para lembrar no Color Glass, né, a gente resolve as equações para o campo de cor, né, resolvendo a equação de Young-Mills clássica, né, introduzindo o termo de fonte específico, né? Então a gente tem o equivalente a campos elétricos e magnéticos, né, no caso do campo de cor. Tá? Então aqui, nesse modelo de domínios de campo que o Venugopalán constrói, o tamanho característico, né, desses domínios são igual, proporcionais e da ordem do inverso do quadrado da escala de saturação. Lembrando que o inverso do quadrado da escala de não, lembrando, a escala de saturação é o momento transversal típico dos gluons, que, afinal das contas, é o campo de cor do alvo, né? Se esses gluons têm momento transversal típico igual à escala de saturação, ou da ordem da escala de saturação, o inverso disso, por princípio de certeza de Heisberg, né, nos dá a área transversa ocupada por esses gluons com momento transversal típico igual à escala ou da ordem da escala de saturação. Então, os domínios, né, os domínios desses campos cromoelétricos no modelo do Venugopalán tem um tamanho típico que é o inverso da escala de saturação, ou uma área característica para esse domínio que é igual ao inverso, da ordem do inverso, do quadrado da escala de saturação. Nesse modelo de domínios do... Eu vou mudar a figura aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Um pouquinho. Então, nesse modelo de domínios dos campos cromoelétricos, né, se dois partons que inicialmente não estão eventualmente correlacionados, né, um quark e um gluon inicialmente não correlacionados, se eles interagem ao mesmo tempo com um mesmo domínio, ou seja, eles interagem com o mesmo campo, né, o mesmo campo cromoelétrico, né, lembrando que na interação com o campo, os partons adquirem momento transversal, né? Então, toda vez que você tem um espalhamento com o alvo, um parton ganha momento transversal. Se esses partons, que inicialmente são não correlacionados, eles interagem com o campo cromoelétrico de um mesmo domínio, se esses dois partons estão com o mesmo número quântico cor, ou seja, estão com a mesma configuração de cor, eles vão adquirir o mesmo momento transversal, enquanto partons que espalham em campos, em domínios distintos, vão ter kicks, né, vão ter momentos transversais adquiridos distintos. Essa é uma maneira de explicar por que você tem correlação de momento transversal, né,
que vai ser adquirido com a interação com esses domínios, né? Por que a gente tem esse tipo de correlação? Então, a correlação vai aparecer quando partons espalham com o mesmo domínio, adquirindo momentos transversais da mesma ordem. Certo? Então, é uma maneira de entender, do ponto de vista microscópico, né, a origem da correlação entre os momentos transversais das partículas no estado final. Esse modelo de domínios de campos, né, do, do, do campo total nuclear. Né? Sim? Só uma pergunta. Tem uma explicação para ser o campo cromoelétrico? Tem uma explicação para ser o campo cromoelétrico nesse modelo? É que eu já vou mostrar daqui a pouco, né? É que o campo campo cromoelétrico, né? Ele tem a ver com as linhas de Wilson. Ou seja, as Vedeggers, né? As linhas de Wilson, se você decompõe a linha de Wilson no limite de pequenos dipolos, você vai ver que, na verdade, o correlator de dipolo, ou a amplitude de dipolo, pode ser escrito em termos dos campos cromoelétricos. Eu já vou mostrar aqui. Eu vou mostrar. Tá. Deve ser então porque está relacionado com aquela densidade de cor clássica lá, né? Exato, exatamente. Tá. E a gente tem, claro, a gente soluciona o AMI, né? O campo de cor, que a gente resolve pela Young-Mills clássica, dado uma fonte, né? Uma fonte, um conjunto de fontes. E lembra, quando a gente escreve as soluções dos campos, a gente consegue fazer analogia com o campo eletromagnético, né? Quem é o campo E, ou seja, quais são os índices, né, de Lorentz correspondentes a campos elétricos e quem são os índices de Lorentz associados a campos magnéticos. Né? Claro que aqui tem o cromo como o prefixo, porque na verdade o campo que a gente está calculando via a solução da Young-Mills clássica é o campo de cor, né? O campo dos gluons, né? O AMI de gluons. Né? Mas eu vou esperar mais para ver os detalhes da tua explicação. Beleza. Mas é só para entender de onde vem a correlação do ponto de vista aqui do contexto do color glass. Matematicamente, claro, é a impossibilidade de expandir ou descrever os correlatores de mais alta ordem em termos de produtos de correlatores de dipolo. Claro, num certo limite até dá para fazer isso, mas nem sempre dá. Na verdade, o S4 nunca dá, mesmo no limite do limite de aproximação gaussiana e limite de grande NC, na verdade não é exatamente só um produto de correlatores de dipolo, como a gente mostrou na última aula, né? Tem termos que são proporcionais ao log, né? Log das amplitudes de dipolo. Então, de maneira geral, é daí que vem do ponto de vista matemático, mas dentro desse conceito de domínios de campo cromoelétricos do Venegupalã, dá para entender da onde está vindo a correlação, tá? Eles são correlacionados, a correlação vem quando essas duas partículas, que não necessariamente têm que estar correlacionadas no estado inicial, elas interagem com o mesmo domínio, né, para o campo cromoelétrico, né? Certo. Em certo sentido, esse modelo de domínio significa que o campo do núcleo não é homogêneo, né? Você tem flutuações no campo, né? Em domínios da ordem do inverso da escala de saturação, ou seja, em domínios que tem uma área transversal da ordem do inverso do quadrado da escala de saturação. Certo? Então você tem uma inemogeneidade do campo em diferentes pontos, né, do núcleo, e a interação da dupla de partons num mesmo domínio, adquirindo momentos transversais da mesma ordem, dá origem, do ponto de vista microscópico, a correlações angulares. Né? Ô, professor, só uma questão ali nas equações. Uhum. Não tinha que ter uma integral em Z ou uma variação em Z? Ali, uma variação Não, do é lado que Z, esquerdo em Z ou uma integral em Z do lado direito, não não, não, sei. não. Z é uma notação. Na verdade, Z é. Z é. Ele é escrito em termos de X e B.
São variáveis Ah, tá. adicionais, mas É a dependem só das diferença. coordenadas do quark e do Bloom. É uma anotação, na verdade, né? Não sei se tu está Tá, então. vendo. Tá, não, enfim, então eu posso escrever z em função de x e b, é a Isso, diferença. exato, exato. Tu Tá, pode escrever tá, o Z é escrito em termos de X e B. tá, tranquilo. Obrigado, então. Sim. Ah, então é só para lembrar, né, que existe interpretação do ponto de vista mais físico, né, da origem da correlação, não só do ponto de vista matemático. O artigo que eu estou comentando com vocês, esse daqui, ó, eu falo Venugopalan, mas é um conjunto de pessoas, é o Lap, Schwenk, e Venugopalan, né? Mas por senioridade, o Venugopalan é, obviamente, a pessoa que tem mais tempo de carreira aí, né? E o nome do artigo fala por si só, né? Traçando a origem das correlações azimutais de Grooms no Color Glass Condensate. Né? Esse é um artigo, um JRAP de 2016. Está lá, não? Eu coloquei lá no Moodle, né? Que é onde ele introduz esse conceito de domínio e mostra de onde vem a correlação através da interação do par de partons com esses domínios, né, do campo de Grooms. Em geral, de outra maneira, a gente pode também visualizar a correlação usando os coeficientes de Fourier, né? Então, antes de continuar, lembra que aqui na nossa conta a gente é capaz de calcular, então, a distribuição em momento transversal das duas partículas produzidas no estado final. Se a gente integrar na rapidez dessas duas partículas, por exemplo, do quark e do Bloom, né, a gente vai ter uma distribuição em termos dos momentos transversais apenas, né? E claro, os momentos transversais também vão depender do ângulo ΔΦ, né? Ou a diferença de ângulos azimutais entre os momentos das duas partículas, né? Ou seja, a gente pode escrever a distribuição em momento transversal da produção de duas partículas, expandir ela, né, em uma decomposição de Fourier, né, no ângulo azimutal, ou seja, no ângulo ΔΦ, né, a diferença de ângulo ΔΦ. Então, a gente pode necessariamente expandir a distribuição em momento transversal das duas partículas correlacionadas numa expansão de Fourier. A expansão em Fourier vai envolver, então, cossenos de n delta phi, né? Aí, claro, a gente vai ter para cada termo, né, nessa série, os coeficientes que são chamados coeficientes de Fourier. Os coeficientes de Fourier, que eu estou chamando aqui de Vn delta, né? Ou seja, de coeficiente de ordem n na expansão em ΔΦ, né, depende dos momentos transversais das duas partículas produzidas no estado final. Um quark e um gluon, ou um pion e o outro pion, né, e assim por diante. A partir, isso é teórico, né, expansão teórica da distribuição em momento transversal num determinado modelo físico, né. A gente pode comparar esses coeficientes de Fourier teóricos, né, com o que os experimentais medem, né? Eles não medem exatamente o coeficiente de Fourier, certo? Aqui numa determinada referência que é muito usada do CMS, o que eles medem no final das contas são os harmônicos anisotrópicos, né? Ou os harmônicos de anisotropia de ordem n, então eles medem o V2, V3, V4 e assim por diante, né? Ou seja, os experimentais medem os harmônicos de anisotropia, certo? Aqui o 2 está relacionado à correlação entre duas partículas, né? Duas partículas, que é o caso que a gente está analisando aqui. Então, aqui eu vou definir como os experimentais, né, por exemplo, nessa referência do CMS, definem os harmônicos de anisotrópicos, né, elípticos, né? Ou seja, correlações de duas partículas. Então, o Vn, né, em termos do momento transversal PT, é esta razão aqui, né? É a razão do coeficiente Fourier de ordem n
calculado no PT de uma das partículas que é o gatilho, que eles chamam, né, o PT trigger, e o PT da partícula que acompanha, que é a partícula de referência ou associada, certo? Lembrando que o PT e o PTRF nada mais é, na teoria, os momentos transversais dessas duas partículas correlacionadas, né? Por exemplo, dois pions, se a gente está falando de hadrons, né? E isso dividido pela raiz quadrada desse mesmo coeficiente de Fourier, certo? Só que aqui embaixo, na raiz quadrada do coeficiente de Fourier, o coeficiente de Fourier é calculada com os PTs da partícula associada ao trigger, né? ao trigger, certo? Essa é a maneira que eles, o CMS pelo menos, né? É essa referência que está aqui é do CMS, é como eles definem os VNs experimentais. Né? Claro, conseguem ver que está diretamente relacionada aos coeficientes de Fourier, quando a gente expande em expansão de Fourier a multiplicidade, né? Ou a distribuição de momento transversal das duas partículas em termos do ângulo delta-φ. Nesse artigo do Venugopalan, que eu comentei, né? Aí, eles conseguem, então, calcular explicitamente, né, o coeficiente de Fourier. Eles calculam o V2, V3 e o V4, né, definido daquela maneira como o CMS preconiza, né, em diferentes modelos de como calcular os correlatores, tá? Então, bom, o V2, V3, V4 que estão sendo representados nessas duas figuras por o vermelho, o V2, o V3 é o verde e o V4 é o azul. Então, eles estão mostrando aqui como é que seriam, teoricamente, né, os primeiros coeficientes anisotrópicos, né, de anisotropia, em termos do momento transversal, por exemplo, da partícula trigger, né, a partícula de rastro, normalizada à escala de saturação. Né, normalizada à escala de saturação. Vocês conseguem ver claramente, né, que quando o momento transversal da partícula produzida, né, da dupla, né, tem momentos transversais da ordem da escala de saturação, né, que 1, 2, 2,5 vezes a escala de saturação, a gente tem um pico no coeficiente de anisotropia, qualquer um deles, né, tanto o V2, quanto o V3, quanto o V4. Lembrando que os de mais baixa ordem, né, os coeficientes anisotrópicos de mais baixa ordem, têm uma dependência maior, né, ou seja, tem um pico mais pronunciado quando o momento transversal da partícula é da ordem da escala de saturação. Certo? E, claro, a bolinha, os quadradinhos aqui são diferentes aproximações de como calcular os correlatores de muitos pontos. Aqui ele calcula com 3 modelos diferentes, né? Um é com o modelo MV, ele calcula com a Jimmy Walker, ou seja, com evolução em rapidez, e também um cálculo não gaussiano, né? Uma aproximação não gaussiana. Então, basicamente, ele calcula com 3 abordagens distintas os Vs, né? V1, V2, V3, V2, V3, V4, para 3 diferentes aproximações do cálculo dos correlatores de múltiplos pontos, né? Certo? E o importante é que os correlatores, na verdade, os Vs, né? Os coeficientes anisotrópicos têm um pico acentuado, né? Ou seja, o coeficiente cresce quando os momentos transversais das partículas produzidas no estado final são da ordem, né, da escala de saturação, certo? Eles parecem distribuições de Poisson, né? Isso. Só que um pico, quando ela satura, deve ser até por causa da escala de saturação, ela para de descer, né? Pelo menos lembra a cara da coisa. Sim. Uhum. Tá claro aqui quando a partícula tem muito pequeno momento transversal ou um momento transversal muito, muito grande, né? A gente tem basicamente um desaparecimento da correlação, né? Porque o coeficiente de Fourier de qualquer ordem, na verdade, né? Ou ele vai para um constante ou ele vai a zero. Né? Certo.
Aham. Certo? Lembrando que os VNs, eles dependem basicamente da energia dos processos de espalhamento e dos momentos transversais das duas partículas produzidas no estado final, né? Lembrando que os Vs, no final das contas, eles vêm já da expansão em delta phi, né? Já da expansão em Fourier em delta phi. Certo? Claro que nesse artigo do Venugopalan ele discute um pouco mais, né, a diferença entre os Vs, né, o V2, V3, V4, dentro de cada modelo aqui para os correlatores, né, e qual é que é o efeito da saturação, né, da física de saturação nos diferentes coeficientes de Fourier. Mas não é o nosso caso agora, nesse momento. Você pode acompanhar nesse paper o que acontece. Bom, eu disse para vocês que eles têm um modelo de domínio, né, da interação das duplas de partículas com os domínios do campo de gluons, né, e claro, os campos clássicos cromoelétricos, né, eles podem ser expressos em termos dos correlatores das linhas de Wilson. Acho que a gente mostrou naquele curso do Color Glass, né, sobre Color Glass, a gente mostrou que os campos cromoelétricos, né, podem ser escritos em termos das linhas de Wilson. Explicitamente aqui o campo cromoelétrico, né? Os EIs, né? Numa determinada posição transversal, ela depende, né? Depende da linha de Wilson nessa coordenada transversal e da derivada, né? Derivada da linha de Wilson conjugada nessa mesma coordenada transversal. Então aí que vem a conexão entre correlatores de múltiplos pontos que estão na expressão do color glass para a produção de múltiplas partículas e o campo cromoelétrico. Ele pode ser escrito o campo cromoelétrico em termos das linhas de Wilson, certo? Então, os correlatores de dipolo que a gente conhece, ou a amplitude de dipolo que a gente conhece, né? A S de dipolo, que é 1 sobre NC, o traço do produto VV Dagger, onde X e Y são as duas coordenadas transversais distintas, né? No caso do dipolo, que ele está chamando aqui essa quantidade, na verdade, de S de RB, né? Ela pode ser expandida no limite de pequeno r, né? Ou seja, curtas distâncias, certo? A gente pode reescrever a amplitude de dipolo, no final das contas ela é escrita em termos do traço desse produto de VV Dagger, né? A gente pode escrever no limite de pequeno r o correlator de dipolos em termos dos campos cromoelétricos, né? Dessa forma aqui. 1 menos RI RJ, produto dos campos cromoelétricos, né? EI EJ, avaliados, claro, em parâmetro de impacto ou baricentro do dipolo, que é o vetor B, né? O vetor B perp, certo? Então é nesse sentido de por que a gente está falando de cromoelétrico, porque o correlator de polos pode ser escrito explicitamente em termos dos campos cromoelétricos, explicitamente no limite de curtas distâncias. Aqui é só uma figura que está no paper do Venugopalan, onde ele representa, né, os diferentes domínios para os campos de gluons, resultado da flutuação local, né, do campo de gluons, do alvo, né, no núcleo, né, evento a evento. Isso só para encerrar a questão de correlatores e correlação azimutal de múltiplas partículas em PP e PA, que a gente analisou nas últimas aulas. Sim? Só para tirar uma dúvida, esse campo cromoelétrico, uma outra forma que a gente pode chamar ele é aquela frente de onda de choque, que é o campo que está por trás no processo da interação, né? Sim. Um sinônimo para ele, né? Isso, né? Tá, não, só para confirmar. Obrigado. O nome cromoelétrico e cromomagnético, né? É justamente quando a gente está fazendo a analogia com o eletromagnetismo clássico, né? O campo AMI para fótons, né? O campo eletromagnético, né? E determinadas componentes desse campo AMI vão corresponder
ao campo elétrico ou ao campo magnético. A mesma coisa vai acontecer aqui no caso do campo de gluons, que é, de novo, um bóson, né? Mas o campo de gluons, determinadas componentes deles, a gente pode chamar de campo cromoelétrico e as outras duas componentes de cromo magnético. É analogia direta com o eletromagnetismo clássico no gauge de Lorentz, né? AMI, né? AMI eletromagnético, AMI campo de cor, né? Aqui é outro processo onde a gente pode calcular correlações no âmbito do color glass, né? Como você deve ter visto na ementa, eu enunciei uma série de processos onde a gente é capaz de calcular correlações azimutais ou correlações de duas partículas ou mais partículas, né? Dentro do contexto dessas abordagens de saturação como color glass. Aqui vou começar com um processo que é calculável dentro do color glass, que é correlações azimutais de fóton direto, né? Aqui só para ver a nomenclatura, fóton direto é todo fóton que é gerado num processo duro. Ele não advém, esse fóton, de decaimentos de hadrons. Por exemplo, pions, nêutrons decaem em 2 fótons, né? Aqui, então, a gente está falando de fóton direto, basicamente está analisando fótons que são gerados numa interação dura, né? E não resultado da fragmentação ou do decaimento de um meso, né? Certo? Até abrindo um parênteses, eu estava lá nas dúvidas da apresentação do exame, né? Eu peguei muito para pegar as fases do plasma de quarks e gluons. Peguei muito do exame do Felipe. Lá ele dá cada uma das fases, daí tinha, acho que a terceira ou segunda fase que ele falava, nessa fase do processo pode gerar tal partícula e fótons diretos. Eu até te mandar um e-mail pedindo o que era, mas eu acabei indo pesquisar mesmo e ler, sabe? E agora ficou mais claro, vem dos processos duros, porque aquela fase no plasma era dos processos duros, né? Mas eles diziam que vinham de vértices de 3 ou até 4 partons, e daí eu estava mais com essa explicação na cabeça, não com uma das transferências dos processos duros. É que você pode gerar, principalmente no heavy eye explicitamente, né? Você pode gerar fótons de N maneiras diferentes, né? Você pode gerar fótons termais, você tem um meio, né, denso e quente, alta temperatura. Você pode gerar fótons por decaimento de pions ou partículas que decaem fótons, né? Ou, que é o que a gente está interessado aqui, é fótons que são gerados na interação dura explicitamente, no processo de espalhamento. Né? Não é nem resultado do decaimento de um hadron e nem geração termal. Né? Beleza. Daí, eu tinha visto essa dúvida, eu resolvi ela essa semana ainda, né? Mas acho que essa tua expressão fica mais clara. Lá no que eu ia, ele falava mais sobre os vértices das partículas e tal. Então, acho que era mais técnica, não era tão física assim. Então aqui a gente vai analisar então correlações imutáveis. E o fóton prompt, aquele fóton resolvido, é o fóton real, no caso. Isso. No processo da interação, ao invés desse fóton da esquerda com essa estrelinha, essa asterisco em cima, seria um fóton real, é isso, né? Sempre fóton real. Tá, beleza. E claro, o processo aqui não é PP nem PPA, é EA. Então, elétron-núcleo, né? Correlações azimutais de fóton direto com mais alguém, interação elétron-núcleo. O processo que a gente está analisando é esse aqui, né? A gente tem um espalhamento elétron-núcleo, produzindo, então, no estado final, um fóton, um jato de quarks, né? Que vai advir da hadronização, né, de um conjunto de quarks, e o estado final é X, né? Então, ele tem um espalhamento inelástico aqui, com produção de fóton mais quark no estado final. A cinemática está aqui, eu estou enunciando os momentos transversais das partículas, né? O momento do elétron no estado inicial é KE, PN é o quadrimomento do núcleo no estado inicial. Obviamente a gente vai ter o elétron espalhado, que está denotado por E' aqui, né? Que tem um momento KE', um quark com momento K, um antiquark com momento P, um fóton, né? Um fóton de momento K-gama, claro, e o estado final X. Só para falar um pouquinho mais da cinemática. Bom, lembrando que aqui no Color Glass a gente está sempre usando a variável de Conde de luz para escrever
os quadrimomentos das partículas, né? Então, aqui eu estou escrevendo, por exemplo, o quadrimomento do fóton em variáveis de Conde de luz. A gente tem a componente mais, que é escrita em termos da virtualidade do fóton, a componente menos do quadrimomento do fóton, e o momento transversal do fóton incidente, que é assumido como sendo zero, né? Então, a gente está assumindo aqui que o fóton vem da esquerda para a direita sobre o eixo Z, né? E interage com o núcleo, né? Que vem da direita para a esquerda, contrário ao eixo Z. Aqui está o quadrimomento do núcleo, do nucleon no estado inicial, né? Ele tem momento longitudinal P+, componente menos, não é exatamente zero, mas tende a zero, né? Porque ela basicamente é inversamente proporcional à componente longitudinal do momento, que é alta, né? E o inverso disso te dá a componente menos, né? A componente menos tende a zero para partículas ultrarrelativísticas, né? E a momento transversal também nulo, ou seja, tanto o fóton quanto o núcleo incidem, né, sobre o eixo Z nessa notação aqui. Bom, qual é que são os seus diagramas para a gente gerar esse estado final? Vocês conseguem ver que, na verdade, o estado final é um dipolo mais fóton, né? Dipolo mais fóton, né? Dipolo mais fóton. Obviamente, o quark e o antiquark vão virar um dijato, né? Um dijato mais fóton, né? Mais fóton. De onde é que vem esse fóton? Bom, esse fóton ele vem da emissão de um quark ou do antiquark no dipolo, né? Antes ou depois da interação desse quark ou antiquark, espalhar multiplamente com o alvo. Então, a gente basicamente tem 4 diagramas aqui, que vai nos dar, no estado final, um quark ou antiquark, ou seja, um dipolo, mais fóton, mais um fóton. A região cinemática que a gente está cobrindo aqui é o DIS, né, onde a virtualidade do fóton é alta, né, muito maior que a massa quadrada do nucleon, e altas energias, né, onde a energia de antimassa da interação fóton virtual nucleon ao quadrado é muito maior que a massa do nucleon ao quadrado. Então é na cinemática de DIS, né, altamente virtual, o fóton incidente. A gente tem 4 maneiras distintas de gerar o fóton no estado final. Esse fóton, só para entender o que é essa notação da bolinha com um xizinho, é uma notação compacta para o múltiplo espalhamento desse férmion ou desse antiférmion com o alvo. Ou seja, então quando eu tenho uma linha de quark ou uma linha de antiquark com essa bolinha cruzada, isso significa que a gente está somando o processo elástico, ou seja, não interação com o alvo, mais as múltiplas interações com o alvo, modelando, claro, o alvo com campos de cor clássico, né, A clássico, como é no Color Glass. Então, o que está acontecendo aqui, basicamente, nesse primeiro diagrama, que é o diagrama M1, você tem um fóton sendo emitido pelo quark do dipolo, depois da múltipla interação desse quark com o alvo. Você tem o diagrama M2, onde esse quark emite o fóton antes da interação com o alvo. Você também pode ter esse fóton emitido pelo antiquark. Então, os diagramas M3 e M4 são as emissões de fótons depois e antes da interação do antiquark com o alvo. Tem basicamente 4 diagramas onde o fóton é gerado antes ou depois, é emitido antes ou depois por um desses férmions, né? Antes ou depois da interação desse férmion com o alvo, a múltipla interação dele com o alvo. E esse processo é calculável, né, no Color Glass Condensate. Então, basicamente, aqui eu vou mostrar qual é que é a expressão da seção de choque diferencial. Então, aqui eu estou escrevendo no Color Glass a seção de choque diferencial EA, produzindo E', estado final quark mais fóton, né, e o estado final X, né, estado final X. O estado final X inclui também a integração sobre o antiquark, né? Aqui só está sendo analisado apenas o quark do dipolo, o espaço de fase do antiquark do dipolo vai ser integrado. Então, a seção de choque diferencial, em termos do elétron espalhado,
do quark e do fóton gerado no estado final, mais o estado hadrônico X, né, é escrito em termos da integração sobre o espaço de fase do antiquark, do dipolo, né, e, claro, o valor esperado da configuração de cor do alvo, né, de um meio, que são um meio, né, a média sobre configurações de spin do elétron no estado inicial, né, um módulo quadrado da amplitude de espalhamento EA, produzindo E, o dipolo fóton, dipolo mais fóton, né, e o estado final X. Então é um processo inclusivo, né? Processo inclusivo, onde você tem o dipolo mais o fóton e mais todo o resto da produção inelástica de partículas, né? Só para denotar esses d ômegas, né? Eu tenho o d ômega do elétron no estado final, o d ômega do quark no estado final e o d ômega do fóton no estado final. Esses d ômegas, então, são os espaços de fase para cada uma dessas partículas no estado final. Esses espaços de fase é a notação compacta, né? Para a integração em momento transversal dessa partícula e na pseudo-rapidez ou rapidez dessa partícula, certo? Explicitamente. Lembrando que as rapidezes ou pseudo-rapidezes nessas partículas são escritas em termos da razão da componente menos e mais do quadrimomento dessa partícula escrita, né, em coordenadas do cone de luz. Né? Então, um meio logaritmo de momento componente menos dividido por momento componente mais nos dá a pseudo-rapidez ou a rapidez da partícula, né? no gauge, no cone de luz, né? Nas variáveis de cone de luz. E aqui, claro, o espaço de fase do elétron está escrito em termos das variáveis cinemáticas que a gente conhece bem, que é o quadrado da energia de antimassa gama P, né, ou gama núcleo, a virtualidade do fóton, o Q2, e o ângulo azimutal do elétron espalhado, que é o delta phi, o d phi e'. E, claro, a energia de centro de massa EP, ou EA, né, que é o S. O S é o quadrado da energia de centro de massa do processo EP ou processo EA. Bom, aqui a gente tem integração sobre o antiquark no estado final. Então, para calcular a física do problema, a gente vai ter que calcular quanto é que é o módulo quadrado da amplitude, né? E mediada sobre as configurações de cor do alvo, né? Nesse paper que eu estou seguindo aqui, basicamente, de novo, só vou dar referência, senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Eu dou a referência aqui. Escrevi aqui. Ô, professor, mas esse paper está ali referenciado na aula 7, né? No Moodle, isso? Isso, tá lá. Tá lá o paper. Só vou dizer o nome dos bichinhos, né? Colbert, Roy, Salazar, Schenck, Venogupalan. Venogupalan. É um outro artigo do Venogupalan com outras pessoas. Isso é o paper de 2020, tá? Esse paper é de 2020, onde ele calcula esse processo, certo? As correlações angulares do fóton real no estado final com o elétron espalhado. É um artigo, então, do Venogupalan com outros coautores de 2020, de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Como eu estava comentando com vocês, agora a gente vai ter que calcular, né, a média sobre configurações de cor da matriz de espalhamento, né? Lá nesse paper, eles conseguem mostrar que essa quantidade pode ser escrita em termos na base dos vetores de polarização, ou seja, a gente vai projetar tanto o tensor leptônico quanto o tensor hadrônico contraído, esses dois tensores, leptônico e hadrônico, contraído com os vetores de polarização. Então, a gente vai ter que ter uma base que é formada pelos 3 vetores de polarização, quadrivetores, né, de polarização do fóton, mais um terceiro quadrivetor que é proporcional, né, depende explicitamente do quadrimomento do fóton no estado inicial, né? Então, basicamente, na minha L caligráfico, lambda, lambda linha, basicamente, então, é a contração do tensor leptônico
com os vetores de polarização, os quadrivetores de polarização do fóton, né, que tem polarização lambda, certo? E cai, lambda linha lambda, é a contração do tensor hadrônico, ali que está a física do color glass, né, no tensor hadrônico, né, com os vetores de polarização. Então, na verdade, é uma maneira de projetar a amplitude, escrever ela projetada, né, cada contribuição da amplitude em direções de polarização, né, do fóton, né, incidente. Eles mostram, claro, eu não vou ter, o paper tem, só vou comentar com vocês, o artigo tem 41 páginas, tá? Então eu vou fazer só os melhores momentos do artigo do Venugopalan, né? Então todo o detalhamento de como é que é escrita essa construção na base de vetores de polarização é feita explícita no artigo, mas eu vou partir daqui, né? Onde a gente tem escrita da amplitude, basicamente uma soma, né, sobre os estados de polarização do fóton, né, longitudinal e as transversais, certo? Lembrando que ele é um fóton virtual, né? Então ele admite polarização longitudinal. Então ele está somando sobre todas as configurações de polarização, né, as três, e 0 mais ou menos 1, né? Do produto dessas quantidades aqui, né? Tensor leptônico e hadrônico projetados nas direções de polarização, ou nos vetores de polarização. E integramos, claro, vou integrar sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final. Ou seja, aqui a gente, no espaço de fase do elétron do estado final, a gente ainda vai integrar sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final. Porque a princípio isso aqui não é medido, né? A princípio. É mostrado nesse artigo, quando a gente faz a integração sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final, esse somatório aqui, ele, na verdade, lembrando que na somatória a gente vai ter N termos, né? A gente vai ter a contribuição 0 mais 1, 0 menos 1, menos 1, 0, mais 1, 0, etc, etc. Todas as configurações possíveis do par lambda, lambda linha, onde lambda e lambda linha podem adquirir os valores 0, mais 1, menos 1. Quando a gente faz a integração sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final, sobrevivem apenas, né, a soma sobre polarizações diagonais, onde o lambda e lambda linha são iguais. Então, no final das contas, eles mostram que na contração do tensor leptônico, né, com os vetores de polarização integrados sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final, só essas contribuições sobrevivem às 0, 0, ou seja, onde o lambda e o lambda linha são idênticos, né? Ou seja, o L00 e o L mais 1 e o L menos 1, menos 1. Isso significa que a gente pode escrever, então, a seção de choque diferencial já integrada no ângulo azimutal do elétron no estado final, em termos apenas desse conjunto de polarizações, né? 0, 0, mais 1, menos 1, menos 1, nessas combinações lambda, lambda linha. Ou seja, a seção de choque diferencial da produção elétron-núcleo, produzindo um elétron espalhado, um quark, um fóton no estado final, mais tudo, né? Mais o resto. Né? Aqui está escrito em termos, então, dos momentos transversais, desse quark, desse fóton no estado final, está aqui. Então, o momento transversal do quark é K, o momento transversal do fóton é K perp gama, e os rapidezes do quark e do fóton, e, além disso, a energia de antimassa gama P e a virtualidade do fóton. Essa seção de choque diferencial, ela é escrita em termos da seção de choque diferencial, né, da interação de um fóton com uma determinada polarização com o núcleo. Você consegue ver que a seção de choque diferencial aqui é escrita como uma soma, né, da contribuição da interação do fóton virtual com polarização longitudinal com o núcleo, produzindo esse estado final Q gama X, e a contribuição do fóton de polarização transversal com o núcleo, produzindo esse mesmo estado final. Toda a contribuição do tensor leptônico, né, já contraído com os vetores de polarização, são escritos em termos de funções conhecidas, né, analíticas, né, que dependem da virtualidade do fóton e
da energia de antimassa fóton-nucleon ou fóton-núcleo, né? Que são as funções FL e FT. Eles são calculadas explicitamente a partir dessas quantidades L00 e L mais 1 e menos 1, ou seja, os L's diagonais, né? Naquele meu somatório aqui, ó, certo? Ou seja, basicamente eles são proporcionais ao L lambda-lambda, né? Escrito, claro, em termos dos invariantes cinemáticos, né? Que são o Q2, a energia de antimassa da colisão, e a variável inelasticidade no DIS, né? Que vocês estão careca de saber. Então, as quantidades FL e FT são calculáveis analiticamente, né? Com essas quantidades aqui, que vem da parte de interação só da parte leptônica, né? Do vértice leptônico do processo. É o vértice do elétron incidente espalhado com a emissão do fóton. A interação do fóton virtual com o núcleo está nessas seções de choque diferenciais aqui, que obviamente só vão depender da interação do fóton com o hadron, né? Ou com os hadrons dentro do núcleo, né? Aqui, então, eu estou calculando, estou mostrando como é calculado então, a seção de choque diferencial de um fóton com determinada polarização com o núcleo, né, produzindo quark mais fóton mais estado final X. Né? Isso é obtido a partir da integração no momento e no momento transversal e na rapidez do antiquark do dipolo, né? Integrando, então, a seção de choque diferencial completa que eu acabei de mostrar lá no início, né? Essa seção de choque da interação no fóton virtual com o núcleo, basicamente ela está relacionada com a média sobre configurações de cor do tensor hadrônico projetado nas direções, ou seja, projetado na base dos vetores de polarização. Né? Ou seja, eu tenho média sobre configurações de cores, sombra sobre spin e polarizações, do MM-Dagger, onde MM-Dagger tem a ver com o tensor hadrônico projetado, né, contraído com os vetores de polarização, certo? Aqui eu vou escrever agora as variáveis cinemáticas que vão ser utilizadas para calcular, né, no Color Glass essa seção de choque diferencial, que depende só do momento transversal do quark e do fóton e das suas rapidezes. Né? Professor, sim? Eu só. Aquela parte da integração do Q-barra, do momento do Q-barra, o porquê que tem essa integração ali? Tipo, eu fiquei pensando depois. Por que tem. Por que a gente integra? Isso que eu não captei, assim, tipo. É que o estado final que tu está interessado é fóton mais jato, né? Fóton Ok, esse plus jato vai ser formado por um jato de único quark. Isso, jato de quark que eu tô interessado. Né? Tá, não, entendi. Então Beleza. a gente tem, além desse quark que é produzido antes até do fóton, né? Antes ou depois. Você tem o dipolo, né? Você vai analisar só tem o qual é a quark do correlação dipolo. entre o fóton Isso. e um dos quarks do dipolo. Sim, o antiquark, o quark antiquark nasceu da flutuação do fóton num dipolo. Daí tu tem que incluir que esse outro quark está lá dentro desse X aí, de certo? Alguma coisa assim. Daí por isso que tu integra o quê? A gente já integrou tá, o antiquark. Na verdade, o estado Tá. final para valer é fóton mais d-jets, né? Eu tenho dois jatos de quark, um jato de quark e um jato de antiquark. Isso é chamado de dijet, né? Duplo jato, né? De quarks. E mais um fóton. Esse é o estado final, na verdade. Né? Mas claro, aqui a gente está interessado só no quark. Nesse um quark e num estado radônico X qualquer ali. Exato. Tá. Depois eu vou te perguntar sobre a questão de aonde que a gente poderia colocar uma função de fragmentação, né? Se é nos jatos, se é no X, mas isso acho que eu vou deixar para frente. Não, se tem fragmentação é só no jato, né? É só no jato. Então tá. Mas em geral, na verdade ele não produz um hadron, mas um cluster de hadrons. Né? Isso é a definição de jet, né? É a hadronização desse jato de quark te dá origem a uma multiplicidade de hadrons, numa determinada região muito restrita do detector. Né? Isso é chamado jato de quarks. Né?
É que depois tem aquele efeito cascata, Lembra né? que exato, porque esse jato aí está envolto, né, na nuvem aí do vácuo da QCD, né? Quark antiquarks, né? Eu não sei ainda como depois modelar esse jato, os passos seguintes, que eu não sei como, tipo, essa coisa. Mas acho que vou deixar, depois a gente deve Mas comentar isso. Abraço, obrigado. vou lembrar que Não quero te o interromper. quark e o antiquark vão virar um jato e não um hadron específico, né? Não um hadron específico, mas Ah, um certo. jato de hadrons, né? Um cluster de hadrons no estado. Então daí nem entra a ideia de usar uma função de fragmentação nesse caso, então. Porque a gente não vai ter um hadron no final, a gente não vai ter um meson Sim, tu específico. pode hadronizar um desses quarks, por exemplo, sim, em um determinado hadron, mas esse hadron vai estar acompanhado pelo resto, né? O X e o resto, né? O resto hadrônico, né? Aham. Tá. Obrigado. Então, só para lembrar as variáveis cinemáticas que eu vou usar para escrever a parte do color glass, né? Aqui eu estou mostrando, né, a notação para os momentos longitudinais, né, do quark, do antiquark e do fóton, lembrando que esses momentos longitudinais, essa fração de momento longitudinal, nesse caso é relativo ao fóton virtual no estado inicial, né? Então, basicamente, as frações de momento longitudinal, né, é a energia desse quark, ou desse antiquark, ou desse fóton, relativo à componente menos, ou seja, a energia no quanto de luz do fóton, né? Ou seja, eles advêm do fóton e a fração de momento longitudinal é relativo ao fóton, né? Certo? Bom, aqui, obviamente, eu estou dando um pulo enorme, é calculável no Color Glass, né? Eu estou mostrando como é que é calculado a interação do fóton com uma determinada polarização com o núcleo, produzindo, então, jato mais fóton e o resto, onde a gente já integrou no antiquark, né, no espaço de fase do antiquark. Bom, eu só vou mostrar, lembrando que essa seção choque diferencial está escrita em termos dos momentos transversais desses dois caras, do jato de quarks e do fóton, e das suas rapidezes, né? Bom, essa seção de choque depende da área transversal do alvo, ou seja, a área transversal do núcleo, se eu estou falando de EA, certo? Frações de momento longitudinal do quark e do fóton, que são as partículas que aparecem no estado final, né? Então, só vai aparecer aqui apenas ZQ e Z gama, né? E toda a informação da QCD, da interação dessas criaturas com o alvo, né? Ou seja, do quark, do antiquark com o alvo, está escrito nesse produto de quantidades aqui, tá? Vocês conseguem ver que eu tenho, de novo, a matriz S de dipolo, né? Matriz S de dipolo, que na nossa notação é a transformada de Fourier da matriz S de dipolo na representação de coordenada transversais, ou seja, em termos de R, transformada para momento transversal. Então, eu vou fazer a transformada de Fourier de R para L, certo? Momento transversal associado ao R. E uma função dura, né? Uma função coeficiente dura, que vai depender desse L e dos momentos do quark e do fóton no estado final. Os momentos transversais, né? Os momentos transversais do quark e do fóton no estado final. Então, basicamente, aqui no Color Glass, a seção choque diferencial da produção quark-fóton, ou jato de quark-fóton, é escrita como a convolução de uma função de coeficiente analítica calculável, né, com a matriz S de dipolo, né, na representação de momento, ou seja, no espaço de momento, que a gente já está careca de calcular, a gente até está usando nos hands-on. Essa transformada de Fourier a gente fez ali nos hands-ons, analiticamente, por exemplo, para GBW e para GBW-like. Né? Isso para polarização longitudinal. A mesma coisa vai acontecer para a polarização transversal, ou seja, eu vou ter uma função coeficiente, né, para a produção de quark-fóton no estado final, que depende de LT e dos momentos do quark e do fóton transversais, né, no estado final. Então, basicamente, no Color Glass é mostrado esse paper do Venogupalan de 2020, que do ponto de vista
color glass, a seção de choque diferencial dessa produção de fóton quark é dada pela convolução, então, de uma função coeficiente calculável analiticamente com a matriz S de dipolo, né, na representação de momento. Então, do ponto de vista da fenomenologia, você consegue calcular explicitamente essas seções de choque diferenciais, dado um modelo analítico ou numérico para a matriz S de dipolo. Lembrando que a matriz S de dipolo é 1 menos a amplitude N de dipolo, né? Certo? Obviamente aqui a gente já fez uma suposição que eu tenho uma fatorização da dependência em B e R da amplitude de dipolo e foi integrado explicitamente no parâmetro de impacto, nos dando o tamanho transverso do alvo, que é esse perp que está aqui. Então ainda tem uma certa aproximação que está sendo usada nessa expressão aqui, né? Mas a princípio é dado pela sua convolução. As expressões para essas funções coeficientes nesse paper são enormes, é uma página para cada uma, né? Eu não vou escrever tudo, eu só vou mostrar uma delas, né, que é a função coeficiente da produção quark-fóton por caso longitudinal, que é a menorzinha, né? Certo? Bom, ela é escrita em termos das variáveis z, que eu mostrei, né? Variável z, q e z gama. Então, está compactado nessas x's que estão aqui, né? E funções auxiliares que ele chama de K-tilde, né? Para a polarização longitudinal, né? Que depende de dois índices aqui, M e N, né? Variando de 1 até 2, onde essas funções auxiliares, K-tilde, são analiticamente calculáveis. Essas funções K-tildes, ela dependem, então, das frações de momento longitudinal, do quark e do fóton, os momentos transversais, na verdade, os componentes, né, do bivetor, componentes, as duas componentes do bivetor momento transversal, tanto do fóton quanto do quark, e também da virtualidade do fóton em questão, né? Todas as funções K-tilde que entram na construção da função coeficiente para fótons longitudinais são analíticas, completamente analíticas. São extensas, mas são analíticas. Então, toda a física está incluída aqui na matriz S, na representação de momento. É dependente de modelo. Calculada, então, essa seção de choque diferencial, se você tem um modelo para amplitude de dipolo, você consegue calcular essa seção de choque diferencial da interação do fóton virtual com uma determinada polarização com o núcleo, né? Com ela, você consegue calcular a produção EA a partir da gama A. Então, a partir da gama A, você consegue calcular a seção de choque diferencial EA, com o elétron no estado inicial. Obviamente aparecem mais duas variáveis, que é o W2 e o Q2. Né? Aqui eu só estou mostrando a notação para aqueles x's, né? Aqueles x's que aparecem ali na função coeficiente, dependem de zq e z gama apenas. Na verdade, depende só de zq e zq barra, né? Zq e zq barra. E, obviamente, o zq e o z gama pode ser escrito em termos dos momentos transversais e das rapidezes, né? Tanto do quark quanto do fóton. Né? Lembrando que o antiquark já foi integrado, né? A expressão já foi integrada vai ser integrada tanto no PT do antiquark quanto na rapidez do antiquark. Bom, tendo a seção de choque diferencial EA, produzindo esse estado final jato mais fóton. Né? O significado dessa H, ele comenta alguma coisa no artigo que eu me passei do H maiúsculo, né? Dessa função... O H maiúsculo é tudo que não é a amplitude de dipolo, né? Ah, tá, Eu estou chamando aqui de função coeficiente porque é assim que é chamado quando a gente está fazendo formalismo colinear, né?
A gente convolui, então, as PDFs com as funções de função coeficiente. A função coeficiente, basicamente, é a seção de choque partônica, né? De interação entre os partons, né? Então, se tu quer dar uma interpretação para essas funções H, tu pode pensar como sendo proporcionais à seção de choque partônica fóton-nucleon. Hoje é outra coisa, não sei se me passou aqui, mas ele ele não utiliza a No função de formalismo de onda, Pauli, por só exemplo? resumindo, ela é Tá. proporcional ao módulo quadrado da amplitude módulo quadrado da função de onda do fóton. Mais ou menos, né? Porque aqui tu tem um fóton a mais, né? E seria o equivalente ao módulo quadrado da Ah, função de onda da tá flutuação aí. Q barra na representação de momento. Na Tá. representação de momento. Ah, então tudo isso tá lá dentro daí. Faz E o papel do daqueles quadrado diagramas, daqueles desdobramentos ali do dipolo e mais um fóton, né? Um fóton direto ali. esses caras aqui. Esse H deve carregar. Ah, por isso que tem esses Zs lá dentro, tá? Entendi. Então, tu pode pensar essas Tá. funções H como módulo quadrado da função de onda da flutuação Q barra gama na representação de momento. Ah, tá. Basicamente é isso. Sabe o que faltou aqui? Eu fiquei pensando, faltou uma frase assim, é simples mostrar que. Não, mas eu comentei, o paper tem 41 páginas, eu estou falando só os melhores momentos. Lá Não, fantástico. eles derivam em detalhes todas as. É que no final das contas, nessa disciplina, do ponto de vista da fenomenologia, se a gente vai seguir essa linha da fenomenologia, né? Eu só estou mostrando aqui já os melhores momentos, é justamente onde é que eu vou introduzir a fenomenologia aqui, né? Nesse processo, onde eu vou ter correlação angular do fóton com o elétron no estado final, por exemplo, né? Ela vai entrar na amplitude de dipolo no espaço de momento, porque o resto tudo é analítico, né? A função de onda da flutuação é analítica. É fantástico isso, porque já dá para pensar em alguma coisa praticável, né, para frente, assim. Isso é bem bacana. Você pode partir Nessa daqui. essa aula, assim, Parte daqui. desse assunto. Exato. Eu Parte daqui, gostei disso. sabendo que a função coeficiente é analítica, é comprida, é complexa, mas ela é completamente analítica. Ela só depende de variáveis cinemáticas e momentos transversais. Toda a física vai estar concentrada apenas aqui na amplitude de dipolo no espaço de momento. O que me chamou a atenção, assim, desse trabalho também é que, tipo assim, essa coisa de construir na base das polarizações do fóton, né? Uhum. Isso pode nos trazer alguma informação a mais, assim, sobre os estados finais também? É isso que eu achei. É que se tu escreve na base de polarização, lembrando, todas essas contas que a gente está fazendo aqui, a gente está calculando a seção de choque não polarizada, né? Não polarizada. Sim. Soma sobre transversal e Sim, longitudinal. ele está somando. Mas se tu tá já escrevendo a seção de choque diferencial na base de polarização, você pode fazer essa conta polarizada depois, se você quiser. Né? Posso escolher um lambda, posso escolher uma Exato. coisa assim, né? E Exato. daí, de repente, calcular até as assimetrias e tudo mais. Isso me brilhou os olhos, assim, eu gostei desse trabalho, achei muito bom. Mas Nesse é isso, caso tá? aqui, né, como é não polarizada, etc., aqui ele mostra quando integra sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final, vão sobreviver só as polarizações lambda-lambda' que são diagonais. Diagonais, né? Mas você pode fazer a conta completa antes de integrar sobre o ângulo azimutal do elétron no estado final. Né? É que essas combinações eu perco, né? É isso que eu entendi, assim, quando a gente integra. Isso, aí só fica com as no ângulo. diagonais. Mas se você desintegrar o ângulo azimutal do elétron no estado final, você vai ter todas as contribuições. Né? Sim, então quer dizer, ou seja, se eu analisar o espalhamento, a ação de choque, né, em relação a vários valores de ângulo, então é uma coisa não integrada no angular, Aqui, né, daí eu vou no ter caso, essas contribuições de isso. polarização. Antes de integrar, por exemplo, aqui, ó, ela está sendo somada sobre diagonais e não diagonais. Né? Aham. Tem Uhum. contribuições diagonais e não diagonais. Eles mostram, quando tu integra essa quantidade aqui no
ângulo azimutal do elétron no estado final, só sobrevivem as diagonais. E aí ele chega nessa expressão. E tem algum significado, assim, disso, assim, dessa propriedade, dessa característica? Eles comentam, eu vou ter que olhar depois, eu acho, né? Mas o porquê que some essas misturas e tal em relação ao ângulo? Tem alguma explicação física, assim, para isso? Ou é mais ali analítico mesmo, que acaba cancelando? Por trás, basicamente, vai estar a conservação ou não da helicidade, né, no processo. No fim das contas é isso. Tá. Né? Conserva ou não a Tá. helicidade. Obrigado, Magno. Valeu. Mas como eu estava comentando, são melhores momentos, né? A princípio eu consigo calcular a seção de choque diferencial desse estado final complicado, que é o gama mais quark, né? A partir dessa convolução, uma função coeficiente calculável analiticamente, que é basicamente a função de onda da flutuação, né? E a amplitude de dipolo no espaço de momento. A partir da seção de choque diferencial completa, né, EA indo em E' gama quark x, né, aí eles conseguem calcular, a partir daquela seção de choque diferencial, eles vão construir, então, correlações azimutais para esse tipo de processo. Né? Isso está feito nesse artigo que eu comentei deles, né? Ou seja, eles querem calcular, então, né, a seção de choque diferencial normalizada pela área transversal do alvo, ou seja, eles vão pegar a seção de choque diferencial, dividir pelo tamanho transversal do alvo e analisar ela como função do ângulo azimutal entre o fóton direto e o quark, certo? Então a correlação angular aqui é fóton-quark. Tá? A correlação angular é entre o fóton-quark no estado final. Então eles vão calcular, né, escrever explicitamente a seção de choque normalizada em função do ângulo azimutal dessas duas partículas no estado final. Ou seja, eles vão construir essa quantidade aqui, né? Eles vão integrar, então, sobre a seção de choque diferencial, EA indo E' Q gama x, vai integrar sobre momentos transversais e rapidezes do quark e do fóton, né? Isso vai, então, ser uma função, uma seção de choque diferencial apenas de Q2 e de W. Divide a seção de choque diferencial integrada no quark e no fóton pela área transversal do alvo. E aí tu vai ter esta quantidade aqui, ó, dN de dQ2 dW2 como função do ângulo azimutal entre o fóton e o jato de quark. Então, a correlação azimutal aqui é entre o fóton e um jato de quarks. Né? Então, é correlação azimutal fóton-jet. Né? Fóton-quark-jet. É essa a correlação. Certo? Lembrando de onde é que aparecem os ângulos azimutais, é quando a gente escreve o bivetor momento transversal de uma partícula em termos do seu ângulo azimutal e do módulo do seu momento transversal. Certo? Então, aqui o delta phi quark gama, basicamente a diferença do ângulo azimutal do quark menos ângulo azimutal do fóton, e essas dependências nesses ângulos estão lá dentro, embutido nessa seção de choque diferencial, quando a gente escreve os momentos transversais do quark e do fóton, né? Lembrando que nessa integração aqui no lado direito, eu integrei apenas no módulo do momento transversal do quark e do fóton. A dependência em ângulo azimutal do quark e do fóton não foi integrada. Significa que essa seção de choque diferencial aqui depende basicamente dessa diferença, né? Vai depender do delta phi e gama. Bom, essa seção de choque normalizada, né, onde eu tenho uma correlação entre duas partículas, que é o fóton e o jato, né, vai ser dividida, ou seja, vai ser normalizada pela seção de choque disusual, ou seja, a produção
inclusiva de quarks, né? Ou seja, só codipolo, né? Então eu vou ter a produção do fóton que flutua no par Q-barra e a gente tem produção apenas do quark sem um fóton emitido. Tá? Então a gente pode construir a quantidade DNQ, DQ2, DW, que basicamente é a integração da seção de choque diferencial da produção EA produzindo E'QX, ou seja, só o dipolo sem a emissão de fóton, né? Claro, integrado sobre o momento transversal do quark e a sua rapidez, certo? Claro, somada sobre sabores de quarks e dividido também pela área transversal do alvo. Tá? E aí eles vão definir o chamado coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação, que é a função C maiúsculo de delta phi Q gama, né? Na verdade, o coeficiente de correlação da ordem de correlação angular, azimutal, entre o fóton e o jato de quarks, né? Basicamente é isso, né, que está sendo calculado. Então, o coeficiente de correlação é basicamente a razão da distribuição de correlação angular, azimutal, pela seção de choque DIS, né? Ou a seção de choque DIS integrada, né? No estado final. Só com um dipolo no estado final. Obviamente, a amplitude de dipolo na nossa convolução aqui, né? Aqui está escrito só em termos do L transversal, né? Mas lembra, a amplitude de dipolo depende de X e de R, ou de LT e X. O X que entra aqui, que seria o X2, né? Que tem a ver com o alvo, né? Interação do alvo nuclear, ele pode ser escrito em termos das variáveis cinemáticas, ou seja, a amplitude de dipolo ali na minha fenomenologia, ela vai ser calculada na variável xg, esse é o momento longitudinal, que a seção de choque de dipolo vai ser avaliada no espaço de momento, né? Obviamente ela depende da virtualidade do fóton, da energia cinética massa, da interação fóton-nucleon, ou fóton-núcleo, né? Mas também do momento transversal do fóton e do elétron e as suas rapidezes, né? E, claro, a energia do próton alvo, né? O próton alvo no nosso cálculo. Isso é uma maneira de quantificar correlação angular nesse tipo de processo, através do coeficiente de correlação como função do delta phi, né? A diferença de ângulo azimutal entre o fóton e o jato de quarks. Uma outra observável que no artigo eles analisam é a razão dos coeficientes de correlação comparando o espalhamento EA, ou seja, lepton-núcleo, com o espalhamento EP. Num certo sentido, isso te dá a dependência nuclear da correlação angular, ou seja, qual é que é a dependência da correlação com o alvo ser nuclear ou ser um nucleon. Então, eles constroem esta quantidade aqui, né, que eles chamam de REA, que basicamente é a razão dos coeficientes de correlação no processo EA dividido pelo processo EP. Ou seja, eles mapeiam então a dependência nuclear da correlação azimutal, de ângulo azimutal entre o fóton e o jato de quarks, né? Aqui eu só vou, para encerrar a aula, tá? Eu só vou mostrar alguns resultados teóricos desse artigo, né? Aqui nesse primeiro plot, né? Aqui em cima, eles mostram, no primeiro plot da esquerda, eles calculam o coeficiente de correlação em termos do ângulo azimutal delta phi Q gama, né? Tanto para o caso do espalhamento EP quanto do espalhamento elétron-ouro. Então, basicamente, aqui eles estão pensando em ERIC, né? Ou no EIC, né? Electron Ion Collider, né? Em termos do delta phi, né? Vocês vejam bem que a gente tem picos no coeficiente de correlação, quando a gente está em 0 graus, 2π, claro, e também back-to-back, né? Ou seja, quando o fóton e o quark estão com um ângulo entre eles de π, né? A gente tem um pico no coeficiente de correlação. Esse gráfico é interessante que vocês vejam que a gente tem uma supressão no pico
back-to-back, né, do fóton e do jato de quarks, quando a gente introduz alvos nucleares. Vocês vejam bem que do EP para o EA, eu tenho uma supressão da contribuição back-to-back, né? Ou seja, um desaparecimento da correlação back-to-back entre o fóton e o elétron, o fóton e o jato de quarks no estado final. No gráfico da direita, eles mostram essa razão aqui, né? A razão entre os coeficientes de correlação, também em termos do ângulo azimutal quark-fóton. Claro, dentro de certas regiões cinemáticas, por exemplo, Q2 igual a 1, que é fóton com baixa virtualidade, né? Inelasticidade muito próxima de 1. E, claro, mapeando regiões cinemáticas das rapidezes, né? Em que foram integradas a rapidez do quark, do fóton, e regiões de momento transversal do fóton e do quark. Tá? Explicitamente baixo momento transversal e rapidez frontal para o quark, para o jato de quarks e para o fóton. Vocês vejam bem que aqui a gente está rapidez 1 a 2 por aí, em torno de 1 a 2 para as rapidezes do quark e do fóton no estado final. Obviamente aqui vou ter que olhar no artigo qual é que é o modelo da seção de choque de dipolo que ele utilizou para fazer a conta numérica, mas dá para mapear lá explicitamente o modelo explícito. Eu acho que é o modelo MV, mas não vou cravar que é isso, porque eu não vou estar mentindo, tá? Tem que ver qual é que é o modelo explícito para amplitude de dipolo que ele está utilizando aqui para o cálculo nuclear. Mas, em geral, é RCBK ou o próprio MV. Né? Aqui embaixo é o mesmo procedimento, aqui ele só está com a razão EA, né? A razão EA dos coeficientes de correlação azimutal. Eu acho que aqui eles estão mudando, na verdade, diferentes ranges de momento transversal. Nesse primeiro plot, ele está variando o range de momento transversal do fóton, né? Variando três ranges diferentes do momento transversal do fóton. E aqui ele está mapeando diferentes ranges para as rapidezes do fóton, né? Mais central e mais forward, né? Então, comparando central com forward, e aqui a questão do momento transversal, menor para maior momento transversal. Certo? E aí, aqui é só para mostrar como é que é calculado a seção de choque diferencial DNDQ2 de ômega 2 sem o fóton, né? Ou seja, só o dipolo produzido no estado final sem a emissão de fóton. No artigo eles calculam explicitamente quanto é que é a seção de choque diferencial só para a produção de dipolo mais estado final X, né? Ou seja, só com a produção de jato de quarks, né? Depois que a gente integra sobre o momento transversal e rapidez do antiquark, né? Explicitamente. Né? É calculado sem a emissão de fóton, porque o coeficiente de correlação ele é com a emissão de fóton, ou seja, a seção de choque, ou yield, né? Sem a seção, com a emissão do fóton e sem emissão de fóton, ou seja, apenas com o dipolo, né? Essa razão te dá o coeficiente de correlação. Né? Resumindo esse segundo observável, que tem a ver com correlações angulares, né? E aqui em colisões EA, certo? Obviamente aqui o Venugopala está mais focado nesse artigo aqui de 2020 com espalhamento elétron-ouro, mas você poderia fazer essa mesma análise para o espalhamento elétron-chumbo, por exemplo, na cinemática do LHEC. Né? Você pode calcular coeficientes de correlação ou a razão REA em outro tipo de collider, né, que não seja o wake, né, por exemplo, LHEC, né, onde o espalhamento é elétron-chumbo, né, para uma energia de centimassa mais alta. Né. Aqui, em geral, no wake, a energia de centimassa é 200, no máximo 100 e poucos GeVs, mas no LHEC você tem uma energia de centimassa que é da ordem de TeV, né, 1.3, 1.2 teraelectrovolts, né, para energia gama-P, né, o EP. A EP é da ordem de TeVs, né, mais energética.
Certo, pessoal? Então, resumindo, essa correlação angular ela é calculável dentro do contexto do Color Glass. A princípio, a física está apenas na amplitude de dipolo no espaço de momento. O resto tudo é supostamente analítico. Certo? Com isso, eu encerro a aula de hoje por aqui. Fico à disposição de vocês. Eu só tinha uma dúvida, mas eu acho que o prof já falou que não sabe. Eu estava vendo que todas as expressões falou que são quase todas, né? São analíticas. Eu queria ver qual modelo eles tinham usado no Color Glass, se era o do McLaren no Balano, ou se eles tinham usado soluções da Jimmy Walk lá para fazer para calcular os observáveis. Mas o prof falou que não tinha lido esse detalhe ali quando estava falando do caso do... Eu chuto que é RCBK, mas só posso te confirmar aqui. Não, mas eu posso me dar uma olhadinha no artigo, eu já baixei eles aqui. É RCBK, já entendi. É RCBK. É Baliskov-Chekhov com honeycoupling. Numérico. Ele tem uma conta numérica usando o correlator de dipolos com a RCBK. Esses gráficos são com a RCBK. Mas esse modelo, ele é numérico? É numérica, a solução numérica da BK. Tá. E daí como é que eles tiram tanta expressão analítica disso? Tipo, é fenomenologia mesmo? Não. Você está confundindo, Gabriel. O que é analítico é a função coeficiente. Isso aqui, ó. Essa quantidade aqui, ó, que é analítica. No caso longitudinal, eu mostrei aqui explicitamente. Ela é comprida, mas é analítica. Ela depende só dos momentos e das frações de momento longitudinal e da virtualidade do fóton. Depende só disso. Mas é analítico. Ó. Aqui é analítico. Tá. E esse RCBK é compatível com o formalismo da troca de fase lá da zinha de Wilson também, né? Isso exatamente. Ou seja, a amplitude de dipolo no espaço de momento, eles calculam primeiro a amplitude de dipolo no espaço de coordenada transversal, ou seja, resolve a BK no espaço de coordenada transversal, espaço de R, né? E aí faz a transformada de Fourier. Qualquer coisa também vou dar uma olhada mais nos detalhes, que ele falou que tu pegou melhores momentos, né? O Gabriel até fez a piada, é fácil demonstrar que, tipo, deve ter várias daquelas expressões ali abertas, bem longas, tipo... Tá, isso RCBK é para interação EP, né? Depois eles vão usar basicamente Glauber-Gribov a partir dessa amplitude de polo EP, não é? Gama P, né? Eles vão obter então a amplitude de polo nuclear. A amplitude de polo nuclear é via Glauber-Gribov, né? Eu acho que esse Glauber-Gribov é que eu e o Edson fazia semestre passado. Exatamente. Então você ainda vai ter que introduzir, além da amplitude de polo próton, de polo próton, você tem que introduzir ainda a dependência nuclear, que está basicamente embutida na função, espessura nuclear, né? O TAB, né? TAB é que vai dar a dependência do núcleo. Escrever as seções de choque nuclear a partir da seção de choque do próton. Essa é a ideia. Então, para alvo próton é RCBK e a extensão para o caso nuclear, eles utilizam Glauber-Gribov. Bom, então, era mais ou menos essas minhas dúvidas, eu já tinha confundido ali, mas também vou dar uma olhadinha. Eu não me lembro bem agora, eu não tive bem o do McLaren falando, daí ia ter os problemas de escala, tu identificava lá a partir da escala, tu tinha que fazer meio que ad hoc, né, a identificação da escala de saturação. Se quisesse um modelo mais correto, tinha que ser uma solução de Walk, mas se RBK, tu falou, né? RCBK. Running Coupling. Eu tenho certeza que já vi nos artigos essa eu não me lembro nas aulas, se a gente chegou a dar uma olhada nisso, enfim. Sobre essa coisa de usar o modelo MV, né? O modelo MV, ele, no caso, assim, não sei se é específico para esse trabalho, mas no caso geral, ele é usado mais como uma condição inicial, né? Para RCBK. Mas estaria errado eu utilizar um modelo MV independente, como se usa a GBW, por exemplo? Pode, ele é analítico, né?
Uhum. O único senão é que tu não tem dependência na rapidez, ou em Na X, rapidez, né? É. não tem dependência na rapidez. A escala de saturação é um certo valor fixo, né? Eu estava procurando esses dias alguma coisa do modelo MV sem usar o RCBK, mas também Isso é complicado porque tu não vai ter dependência na rapidez das partículas, né? é, Então, eu fiz um teste esses dias, eu vi que o comportamento ficou bem diferente, mas até foi bom para bom, enfim, mas era isso, tá? Era só para confirmar isso, assim, tipo, mas daria, se eu quisesse, eu poderia testar. O que que tu diz de modelos hoje, assim, claro, hã? sem dependência em parâmetros de impacto, modelos, né, hoje Ah, que tu considera mais modernos, assim, tem algum, tu botou aquele GBW modificado, né, para nós também no hands-on. não, não. Aquela proposição ali no hands-on é só para é um modelo de brinquedo que não vale para nada, né? É só para a gente conseguir calcular rapidamente as coisas, né? Aham, Para vocês não terem que fazer numericamente uma transformada de Fourier. tá É certo. que naquele modelo GBW fake ali, a gente consegue calcular analiticamente a transformada de Fourier. Então, toda Tá, a tá. parte maçante numérica nessas contas aí é fazer toda hora as transformadas de Fourier do espaço de posição para o Sim. espaço de momento, né? Demora um tempão também, É às vezes. numérico, é, tem problema de convergência, porque você está integrando função J0 com o resto, né? E oscila O muito o integrando é J0 altamente também. oscilante, não é qualquer rotina de É, integração que vai fazer a transformada correta. Tem sim, código só para fazer essa transformada explicitamente, né? Com tá, entendi. garantia de convergência. Então, Mas hoje, o modelo hoje toy assim, model, isso, o GBW que é, eu mostrei é só um toy model, só para vocês não terem que fazer a mas hoje transformar assim, de tem Fourier. algum um modelo assim que está na tua mente assim sobre que seria um modelo mais moderno mas que não utiliza dependência de parâmetro de impacto, assim que tu acha um bom modelo para amplitude de dipolo, assim, alguma. O pessoal está usando a RCBK, Aham. os últimos cálculos, né, as últimas análises. E Somante Saari tem códigos que ele disponibiliza da amplitude Sim, de polo com a RCBK, com duas sim, condições sim. iniciais. Ele modificou as MV e condições iniciais. GBW. É isso, Isso. isso. Ele modificou um pouquinho a Tá. MV, tem uma condição inicial tipo MV, então um pouco com mais parâmetros, então ele consegue um Kaitu melhor dos dados experimentais, né? Isso é Aham. uma coisa. Tem todo um grupo que é o pessoal da República Tcheca, que é a Bendova, o Jesus Contreras, que é o pessoal lá da República Tcheca, né? Praga, em que eles calculam a BK com parâmetro de impacto. Então, se eu fosse Ah, tá. em leading order, Eu tudo vi isso que eu já estou falando alguma é em coisa. leading order, tá? Tudo que eu estou falando é em Isso, teria leading que order. ser em leader Então, order. eu acho que Sim. os últimos, L1. assim, são esses com parâmetro de impacto, que é o pessoal, é o grupo lá Tá. de E com da, running complaint também, né? isso, mas com É. parâmetro de impacto, com parâmetro de impacto. Tá bom. Né? Não, só para saber, assim, né, a tua visão, assim, mais atual sobre isso também. Bom, eu ia te perguntar uma coisa, não sei se o Erison quer perguntar também, É que, na só verdade, para assim, ó, não. esse leading, toda essa revisão que a gente está fazendo em leading order, isso já é passado, tá? Todos os Sim, processos estão sendo já calculados aí em next leading order, né? Se pois eu é. acompanhar os últimos artigos, todos os processos, né? Inclusive esses aqui, né? A produção de jatos, prompt photons, etc. Tudo está sendo já calculado em próxima ordem dominante no Color Glass, né? É isso que o pessoal está calculando. Mas para aprender, acho que tem que ser lida em ordem. Não adianta a gente pular direto para lá né? Não adianta o professor ensinar para nós o next leading order e a gente não saber nem fazer o mais simples ali também. O Gabriel está perguntando o que está o Zaro está perguntando qual é que está na última aí, né? A Não, última sim. é um Você cálculo. está comentando, tipo, daí não valeria a pena para nós. Beleza, a gente vai para mais avançado que tem, mas também não sabe entender nada que está acontecendo ali também, né?
Mas é que nesse caso, é que eu achei, para mim, foi meio que surpreendente, assim, ver que esse artigo que tu utilizou como referência principal é de 2020, né, bem recente, então isso também me chocou um pouco, né, porque alguns referências anteriores são um pouco mais antigas, assim, né, mas 2020 me parece ainda bem atual. Uhum. Então, achei interessante, sim, ver que isso ainda seria ainda visto como algo recente, né, novo, É. e LO, né. Uhum. Na aula que vem, eu vou seguir nessa mesma linha aí. Nós vamos ver então correlação angular de elétron no estado final mais um JPC. Então a gente vai ter produção exclusiva de mesons, que a gente tá acostumado, né? EP indo num meson mais X, aí é processo exclusivo, né? É isso que a gente está vendo hoje, é inclusivo, né? Tem o Q e o gama, mas o estado final X, né? Na hora que vem a gente vai ver um processo exclusivo com correlação. A correlação é do elétron no estado final com um meson, por exemplo, um JPC. Correlação angular elétron JPC, por exemplo. Né? Dentro do contexto color glass, porque dentro do color glass é calculável processos de produção exclusiva de mesons vetoriais, é calculável, né? Então você pode propor. Lembra, eu estou falando aqui, não tem dado experimental, isso aqui é proposição de quantidades a serem medidas, né? E não existe collider EA no momento. Então o pessoal está calculando observáveis e indicando quais observáveis são interessantes do ponto de vista da Tá. física. Né? Entendi. Por exemplo, eles estão fazendo aqui então predições para o ERIC, né? O Wake, né, que chamam, né? O elétron ouro, né? Aqui. E obviamente eles têm que pensar lá com os experimentais, se os experimentais são capazes de medir esse tipo de função de correlação em termos do delta phi. A princípio sim, porque em PP e PA no RIC já tem essa tecnologia de como fazer essas medidas, né? Mas aqui vai ter que ser adaptada essa medida para EA, né? Entendeu? Então, bom que tu chegou nessa figura 3 que eu queria te perguntar isso, né? Sobre quando eu começar isso aqui a ser mais preenchido de dados e até o próprio resultado para poder entender um pouco melhor, né? Porque, ok, tu tem back-to-back, tu tem uma alta correlação, né? E também Seja, quando os dois vão na mesma direção também, né? uhum. É uma correlação ainda... O que que isso quer dizer ali dentro desse processo, assim? E assim, é esperado mais só a partir dos dados que a gente vai conseguir saber que os processos vão ser mais predominantes em back-to-back ou se eles vão estar com baixa correlação, sabe? Se o maior número de dados experimentais de repente vão estar nesses 1,5, 3,5 pi ou se eles vão estar mais no back-to-back. Isso que eu fiquei querendo entender, assim, essa figura 3. Eles propuseram esse observável porque seria o similar na versão elétron-núcleo das correlações angulares em próton-núcleo ou núcleo-núcleo. Na verdade, próton-núcleo, por exemplo, ou núcleo-núcleo, né? A gente tem lá, no caso, núcleo-núcleo, principalmente para colisões centrais, né? A gente tem uma supressão da correlação back-to-back quando a gente introduz o alvo nuclear comparado com o PP. Então, o PP tem um pico, quando você introduz ouro-ouro, você tem uma supressão no back-to-back da produção de partículas. Né? Porque, veja bem, isso aqui, a função de correlação, no final das contas, você está dizendo que está diminuindo o número de partículas produzidas back-to-back. Então, Ok. tem Uhum. um efeito de desaparecimento de partículas produzidas back-to-back. No caso aqui, lá era 2 hadrons, né? 2 pions, aqui é um jato mais um fóton. Então, o efeito da presença do núcleo é suprimir produção de partículas produzidas back-to-back, por exemplo. Magno, ótimo, porque por mais que esteja assim, ali a razão entre a questão de espalhamento, né? Mas agora tu falou uma Mas é coisa que para normalizado, mim porque no final das contas, é, o coeficiente de correlação é isso daqui, ó. É a seção de choque de produção e, do Q gama com determinado ângulo entre eles, né? Que é o delta phi. e essa diminuição que tem no caso nuclear é porque esse fóton ele pode ser reabsorvido ou
teria uma explicação, porque a princípio aqui eu vou ter mais nucleons, né? Então de repente até a produção deveria ser maior, né? Porque é um ouro, então cheio de nucleons lá dentro. Então de repente até, mas por que tem essa diminuição, essa supressão? Isso tem a ver com o fato de ser reabsorvido, alguma coisa assim? É como é que as partículas ganham um momento transversal na interação, no múltiplo espalhamento com o núcleo, né? Basicamente, você consegue mostrar no Color Glass que toda vez que a partícula interage multiplamente em cada interação com o núcleo, com o alvo nuclear modelado no Color Glass, né? Ele adquire um kick no momento transversal que é da ordem da escala de saturação. A ordem de grandeza do momento transversal que ele adquire é da ordem da escala de saturação. Ok. Sim, o tamanho depende. Vai depender. A escala de saturação vai depender do quê? Do x0, no caso, a maneira mais simples de escrever, né? Escala de saturação. X0, x elevado a um certo gama. Uhum. E daí, dependendo, no caso nuclear, esse gama vai ter um valor maior. Valor maior. Isso. Exato. Ou seja, o kick que ele recebe é entendi. maior no caso nuclear que no caso de um próton. Certo, certo. Yeah. Sim, ele vai saturar mais rápido, né? Uhum. Isso. Tá. Magno, muito obrigado mesmo. Tá bom. Obrigado mesmo. Então, na aula que vem, a gente segue esse tipo de observáveis, e agora eu estou voltando para questões de proposições de observáveis. Não tem medida experimental disso aqui ainda, né? Mais ou menos, mais ou menos. Você tem já começando a ter medidas em ultraperiferais, né? Você já tem medidas, por exemplo, dos coeficientes de Fourier. Eu mostrei aqui no início da aula, né? Esse tipo de coeficiente já está... É possível já... Está ocorrendo já medidas no LHC, né? De V2 e V4, por exemplo, para produção exclusiva da JPC em colisões ultraperiferais. Você tem o AA ainda, né? AA ou PA, mas no final das contas o subprocesso que está ocorrendo é gama A, né? Então lá os experimentais já estão medindo coeficientes, ou seja, harmônicos de anisotropia em colisões ultraperiféricas, ou seja, com um parâmetro de impacto grande, né? E já estão comparando com cálculos via Color Glass. Isso já existe, no dado experimental. Mas nesse artigo que eu estou falando aqui do Venugopalan e do Salazar, basicamente aqui são apenas, nesse momento, são apenas proposições de observáveis, né? Ou seja, ele está propondo a medida de um coeficiente de correlação, ele mostra que tipo de característica vai haver quando a gente troca um alvo de próton por um alvo nuclear, né? Qual é que é a analogia disso com o que já ocorre por relações angulares de hadrons em AA, né? PP versus AA, e assim por diante. Eu só ia comentar. Só queria... Lembrei do review lá do CGC que tu mandou. E daí eles tinham as medidas da correlação azimutal V2 em função da hidrodinâmica relativística. Né? Acho que o foco agora é mais para teorias de campos, não para teorias macroscópicas. Né? Isso. Ainda bem que tu falou disso daí, né? É que o V2 lá no Heavy Ions mesmo, no AA, né? Você pode entender, explicar os coeficientes de Fourier basicamente via hidrodinâmica, né? Ou seja, o efeito da coletividade, né? Aqui, na verdade, tem a ver, nesse modelinho aí do Venugopalan dos domínios, não tem nada a ver com coletividade, tem a ver, então, com a interação das partículas, né, iniciais, no estado inicial, com os diferentes domínios do campo de Glunz do alvo, né? Então, basicamente, é um efeito de estado inicial, no final das contas, e não um efeito de estado final, que é o caso da hidrodinâmica. Né? Sim.
pelo que dos formalismos faz sentido mesmo, porque lá era bem, dependia dos graus de liberdade do estágio do QGP, né? E era bem aqueles estágios coletivos que a gente falou. E era usada a hidrodinâmica, né? Que é uma teoria macroscópica. Aí esse formalismo já parece ser bem mais baseado em teoria quântica de campos, no color glass, então eu acho que é um pouco mais elaborado, né? Até porque ele discute, se o pessoal discute, eles sabem que a hidrodinâmica prevê muito resultado, mas ele não sabe dizer muito bem por que tu usa e dá certo, né? Já esperava-se que os melhores resultados fossem vindo das teorias quânticas de campos. Sim. Eu queria então aproveitar por final assim e parabenizar o Magno e o Erison pelo esse artigo aqui que vocês publicaram recentemente. Sim. Muito legal, parabéns aí para vocês. Muito, muito interessante o trabalho. Eu vou ler um pouco mais ele ainda, mas achei muito, muito interessante ali. Parabéns aí para vocês. Então tá, pessoal. Então voltamos na próxima sexta. Aí vamos ver a correlação entre elétron e meson produzido exclusivamente. É um outro observável que esse grupo, esse mesmo grupo propôs para ser medido num wake, né, num electron muon collider, né, correlação do elétron, sabe, final, com um meson produzido exclusivamente, por exemplo, o JPC. Mas, do ponto de vista da fenomenologia, eu acho que ainda pode ser extrapolada essa conta que eles fizeram aqui no caso de E-chumbo, né, para a cinemática de outro acelerador que é o LHC. Né? Certo. Beleza, então, bom final de semana. Feito, pessoal. Muito obrigado pela aula, a gente vai se falando. E abraço para todo mundo. Boa semana, viu, gente? Tchau, tchau. Bom fim de semana. Bom descanso. Obrigado, Um abraço. Abraço. Bom ano. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.